E para a gente iniciar com o pé direito, que tal a gente falar da nossa cultura, mas da cultura raiz, como por exemplo das toadas de boi? Será que daqui a 30 anos essa tradição ainda estará preservada? Olha, eu vi um vídeo lindo na internet. Eu vou compartilhar com vocês no quadro Tá na Rede. Vaqueiro, traz o boi pra balancear, só chama pelo meu nome quando o imperador chegar. Esse projeto a gente achou de suma importância pelo fato do resgate do folclore brasileiro, o folclore de tradição oral, e que é um folclore que está tão próximo da gente e ao mesmo tempo essa nova geração se mantém distante deles. Ai, gente, esse vídeo não é uma lindeza? Eu fiquei apaixonada por esses pequenos aí, todos de boi. E pra gente falar sobre esse assunto, vamos chamar o professor, né, que desenvolveu esse projeto. Entre aqui, professor Samuel. Seja muito bem-vindo ao Viva Educação. Primeiro, parabéns, né, por esse trabalho tão lindo, com essa criançada maravilhosa. Professor Samuel, você é professor de música. Isso. E aí, como foi que surgiu a ideia de usar as toadas de boi como elemento de aprendizado para essas crianças? Na realidade, lá no Centro Educacional do SESC, nós temos projetos, né? A gente cria projetos, tem várias áreas de segmento, né, da educação, e eu tinha que criar um projeto de música para esse ano, né? Então, eu tinha pensado em projeto músicas africanas, então eu pensei, está muito distante da gente. Então, nós temos coisas importantes, né? Cultura importante para a gente, que, como eu falei no vídeo, ao mesmo tempo que ela está próxima, as pessoas se mantêm distantes delas. Exatamente. Né? No caso da cultura do boi, porque a gente pode perceber que, especialmente em Teresina, a gente convive com essa cultura, mas os adolescentes se mantêm distantes. É verdade. Eles estão mais estão no shopping, estão nas baladas, mas... Na cultura da Coreia. Exatamente, nos K-pop, né, essas coisas. Mas quando se trata da cultura raiz, você percebe que a participação da juventude é pouca. É pouca. Né? E ainda mais cultura de tradição oral, que vai passando de pai para filho, de geração por geração, através da verbalização, né? Então eu pensei, vou falar sobre boi, cultura do boi, a lenda do boi, as músicas de boi, o que é toada, explicar para eles o que é toada. Então esse projeto ele pegou criança do maternal ao pré-2, de 3 a 5 anos. Uma lindeza. E aí, para surpresa, durante as pesquisas e estudo, né, o Brasil inteiro tem a lenda do boi que gira em torno do Pai Francisco, da Catirina, todos eles têm essa lenda como núcleo. E vai se caracterizando conforme as suas características pessoais de cada região. Certo. A gente tem até algumas fotos, olha aqui, as fotos do projeto, muita cor, muita alegria, né, professor? E esses boizinhos da cabeça dele, feito com caixinhas de sapato, né? Olha só! Foi a própria família que fez. A gente mandou um modelo e eles... Assim, tem que ser personalizado, né? Então, teve a cara de cada criança. Você pode perceber que tem um desenho deles na caixinha, né? Uns foram mais sofisticados, outros deixou por conta da criança. E aí, levar o boi imperador da ilha para esse projeto, aí foi o início do projeto. Sim. Eles tinham que ver o que é que eles estavam trabalhando. O que é um boi? Né, trazer para perto dele. E foi aquela farra quando o boi chegou, né? Então, até então, ele só conhecia a do boi, o que eu tinha passado pela internet, e eles conheceram o boi do sul, o boi do nordeste, o boi do Amazonas, né? Que é o caprichoso, o garantido, então ele sabe tudo sobre boi. Tudo que eu podia passar para eles sobre a relação da toada de boi. Então, eles... Tinha um boi, eu passei músicas infantis, de toadas de boi, toadas infantis, né? E aí você chega, agora na festa junina, né? Quando eu entrava na sala, eles começavam a cantar o boi de Santa Catarina, porque eu sempre me associava à música, o professor da música do boi, né? Sim. Mas aí esse projeto, ele vai perdurar até novembro, quando a gente faz a culminância com cada turma dançando um boi de cada região diferente do Brasil, né? Vai lá o boi de Mamão, de Santa Catarina, o boi do Piauí, o boi do Maranhão e até chegar no boi de Parintins, né? Maravilha. Que é o caprichoso e o garantido. Eu pude observar, né, nesse projeto que você fala, que a gente vê eles com as caixinhas de sapato na cabeça, que
um projeto como esse, ele termina sendo multidisciplinar, né? Porque Exato. você ensina sobre a reciclagem, ali eu acredito que eles trabalhem as cores também, tudo isso junto. Isso. Teve um apoio da equipe? Sim, teve apoio da professora de classe, né? Porque a música, eu vou em cada sala uma vez por semana, dou uma aula por semana. Então, por isso que esse projeto se estende muito, por conta que eu vou uma vez por semana em cada turma e dou uma hora de aula. E aí teve apoio das professoras, da família, que foram as famílias que ajudaram a confeccionar os boizinhos, né? E aí eles aprendem sobre artes plásticas, sobre cores, sobre textura, sobre material, que tipo de material está sendo usado, né? Então, é uma coisa que envolve toda uma questão de cultura e de reciclagem e de aprendizado, né? De empoderamento, de apropriação cultural deles. É verdade. Eu percebo, professor, todos os anos, quando chega a época das festas, né, as festas juninas, dos folguedos daqui, eu sinto o boi do Piauí enfraquecendo. O boi do Piauí, eu lembro quando eu era mais nova, tinha muitas apresentações de boi. Hoje eu sinto elas menores. E assim, no Maranhão, né, o boi do Maranhão, ele foi abraçado mesmo pela cultura maranhense. O boi do Maranhão, ele tem muita força. Será que a gente ainda consegue ver o boi do Piauí vibrante assim? Eu espero que através desse projeto, Dessa né, sementinha, dessa né? sementinha plantada nas crianças, que eles possam crescer com essa cultura e não desprezar. Porque, como eu falei agora há pouco, né, a juventude teresinense, eu falo da Teresinense porque é a cidade que a gente vive, né, a gente percebe o distanciamento. É como, tipo assim, o que vem da periferia não é bom para mim, que sou da elite, né? E no Maranhão acontece o contrário. Lá, a elite dança boi. Ser a cunhamporanga do boi é como ser uma rainha de bateria. Elas disputam esse cargo, né? No Amazonas, então, não tem nem comparação. Lá elas são deusas, né, da beleza para ser a cunhamporanga, que é significa a moça mais bonita da tribo. Sim. Enquanto que aqui em Teresina, as meninas que dançam boi, elas fazem parte da família. Elas são filhas do dono do boi, são netas do dono do boi. Mas aqui nós temos uma coisa bem raiz, porque o boi daqui, ele continua, na sua maioria, original. Eu até sugeri, vamos colocar cordas dentro vamos criar outras toadas com corda. Ele, não, o boi daqui se caracteriza muito pela percussão, né, e pelo canto. Enquanto que o boi do Maranhão já tem instrumento de sopro, metais, cordas. O boi de Santa Catarina também tem cordas, metais, instrumentos de sopros. E o do Parintins também. Mas o daqui, ele ainda é fixo nas suas raízes, tanto nas vestimentas, né? Porque quando a gente percebe o boi do Maranhão, o boi do Amazonas, a gente vê uma coisa mais carnavalesca. Sim. E a daqui continua naquelas vestimentas padrões, desde quando eu era criança, que eles usam tênis, meia e aquela roupa de fita, né? É uma coisa muito extravagante, mas, porém, mantém um padrão de fidelidade da sua originalidade, né? E a questão do boi enfraquecendo não é impressão, é realidade. Porque o que acontece? Com a expansão dos grandes centros e a falta de determinado apoio, né? Eles estão voltando para o interior, para a zona rural. Aqui nós temos Santa Teresa, que é conhecida como Puba. Lá nós temos reisado, tem boi e lá é forte. Mas para a gente poder chegar nessa cultura forte, a gente tem que sair da capital e procurar no interior, que é para onde eles estão voltando. Entendo. E é interessante que o boi, ele conta muito da nossa história. Nós somos um estado colonizado por meio da cultura bovina, né? Os vaqueiros fazem parte da nossa história. Então, assim, o boi faz parte do começo o boi mesmo, animal, que é representado na toada, a pecuária, exatamente, que é representado na toada, ele conta o início da nossa história do Piauí, não é verdade? Exato. E tem até uma questão de onde é o boi bumbá. É do Piauí, é do Maranhão, né? Mas as pesquisas apontam que é do Maranhão. E o boi bumbá do Piauí ficou famoso pela música do Luiz Gonzaga, manda buscar outro maninha lá no Piauí. Então essa frase caracterizou muito o boi do Piauí, né? Então as pessoas acham que o boi foi original, essa lenda originada no Piauí, mas as pesquisas apontam que foi originada no Maranhão. E no Maranhão tem uma diversidade de boi, de sotaques. Sotaques são ritmos de boi, né? Sim. Então quando você vê o boi de Santa Catarina, diferente do boi do Piauí, que é diferente. Que Santa Catarina tinha tem, boi. E Rio Grande do Sul também tem. No Rio Grande do Sul o boi é conhecido como boizinho ou boi de mamão. Sim. Santa Catarina é conhecido como boi de mamão, né? E no Piauí, boi bumbá.
né? E assim vai adiante lá no Maranhão. Eu percebo que no Maranhão tem mais diversidade, que tem um boi de axixá, boi de nina, boi de pandeiro, boi de matraca. Então tem vários sotaques de boi no Maranhão. Lá o Maranhão é bem diverso a questão da cultura popular do boi, né? E é muito valorizado lá, enquanto que no Piauí a gente, como você falou, né, percebe que está enfraquecido, né? Mas aí nós precisamos incentivar o pessoal que tem sede de boi para fazer uma associação. Eu propus que fizesse uma associação de boi para se fortalecer, né? Sim. Inclusive eu estou com um projeto que eu já até contactei com ele, que é Arrastão do Boi. Como é O que é Arrastão do Boi deveria acontecer no dia 24 de junho. Dia de São João. E sai pelo centro de Teresina, atrapalhando o trânsito, pelos calçadões, e fazer aquela festa do boi com todos os brincantes, porque aqui na zona sul de Teresina tem uns 4 ou 5 bois, né? Maravilha. E o boi mais conhecido é o Imperador da Ilha, que é um dos mais antigos, né? E o filho dele, Neto, continua ativo, o criador já morreu, né? Mas o Neto continua ativo, o filho, e está perdurando para as próximas gerações, Olha né? só, Crianças terceira brincando. geração, né, de um boi. Isso é muito rico, né? Tem muita riqueza histórica e cultural. E quando as crianças do Centro Cultural do SESC viram o boi, alguns viram o boi pela primeira vez, né? Então eles ficaram encantados. E no recreio eles cantam a musiquinha do boi. Toda hora eles querem cantar a música do boi. E quando eu passo no pátio, eles começam a cantar para mostrar para mim que aprenderam a música do boi. Ah, que delícia. Aí eles cantam o boi de mamão do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, canta boi do Piauí, canta o boi do Parintins. Eles aprenderam as toadas do boi lá do Amazonas, né? Do boi do Maranhão também. Então tá uma efervescência na questão de toadas na escola, né? Ainda mais agora no período junino, no maternal, nós fizemos, eu pensei, não, vamos fazer uma prévia do boi. Então nós fizemos o boizinho, eles dançaram, cantaram ontem, né, na festa junina. E aí a grande expectativa é para novembro, que é o mês que se comemora o Dia da Cultura. E a gente vai fazer o encerramento do boi, que nós vamos dançar o boi do Sul, o boi do Nordeste e o boi do Norte, né? Então tá engrenando para essa finalização desse projeto. Pois olha, eu já estou me convidando, tá? Sim, com certeza. Eu já estou me Seja muito bem-vindo. convidando para participar desse projeto, para ver essa grande festa que eu tenho certeza que vai acontecer na escola. Professor, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho. Ficou magnífico. Quando eu vi o vídeo, eu disse, meu... Eles são uma fofura, eles são muito lindos. bonitos. E eu acho que essa sementinha é uma importante semente, né, na preservação da nossa história e da nossa cultura. É para que eles possam ver a cultura de tradição oral com outros olhos, né? Um olhar mais próximo, mais aconchegante, mais assim, eu sou pertencente a essa cultura. Né? Se vê dentro dessa cultura, só me estendendo um pouquinho, eu sou professor de música lá do SESC há um tempo, né? E eu já tenho alunos que são adultos. E nessa questão de ensinar música, né, eu tive alunos que foram para a orquestra sinfônica de criança no maternal, né, cresceram com a questão da música e alguns são músicos profissionais e passam por mim e professor, eu sou músico, agradeço ao senhor. Eu lembro daquele projeto, aquele projeto X, né? E eu espero que esse projeto Toadas perdure na mente deles até a fase adulta, que eles possam ser divulgadores da cultura de tradição oral brasileira. Professor, parabéns mais uma vez por essa trajetória também. Eu acho que essa é uma das grandes recompensas do professor, né? Isso. O reconhecimento da presença do professor na minha vida, no meu trabalho, né? Na minha existência. Parabéns, professor. Obrigado.